Olá, segundo ano! Opa, nossos livros passando aqui. Pessoal, como vocês estão? Vamos nos organizar, nosso material. Professor, tá tudo bem? Prepararam já aquele caderno, aquele que eu já falei para vocês, sobre as nossas atividades, sobre os nossos conceitos. Lembrando, pessoal, que nós já saímos do nosso nivelamento, já perceberam, né? Hoje a nossa aula vai falar sobre o quê? Figuras de linguagem voltadas ali para o aspecto semântico, não é assim? E é a nossa aula 19.1. Olha só, cada conceito que vai sendo colocado aqui para vocês podem pegar sempre aquela dica. Eu vou colocar um exemplo, eu posso colocar mais de um, não tem problema. O importante é você fazer sempre a ligação. Eu venho com o conceito e em seguida vem o exemplo para você combinar. O que está sendo dito aqui vem exemplificando para você, tudo bem? Então vamos aqui para a tela, que antes de nós começarmos a falar sobre as nossas figuras de linguagem, o que nós temos? Olha só, olhando para essa imagem, deixa eu falar com vocês aqui. Olhando para essa imagem, o que você que está aí já preparado, pode imaginar? Qual a interpretação que você faz? Vamos ver. Ela vem aqui colocada para você. Qual é a ideia que ela quer transmitir? Será que é de alegria, felicidade, tristeza? Qual é a interpretação que você consegue fazer? Vamos ver. Vocês podem parar um pouquinho, fazer aquela análise, porque eu tenho uma interpretação, você tem outra, o seu colega também. Será que todo mundo aí na sala tem o mesmo pensamento? Quando olha a imagem, o que eu vou pensar, pessoal? Lembrando que toda aula, ela nos convida a uma interpretação. Concordam? Vem uma imagem, às vezes essa imagem ela vem carregada de quê? De significados. Por trás da imagem, qual é a interpretação que eu faço? Aí dá aquele tempinho, você já analisou, já com certeza a Maria deu a sua opinião, o João também vai dizer, olha, eu penso que aqui traz um sofrimento. Mas qual é a interpretação e qual é o questionamento? Vamos ver aqui na tela. Depois que eu fiz a minha análise, observei, eu não vejo aqui alegria ou eu vejo. Qual é o seu olhar enquanto estudante? O nosso em tom de conversa, ele traz assim: a imagem de abertura retrata um ser humano na condição de escravo. Vocês perceberam? Mas o que mais que dá para a gente explorar? Que elementos permitem fazer essa afirmação? Por que eu imagino ali o escravo? Qual a condição que é colocada para mim? A observação de uma imagem como essa desperta que reação em um observador do século XXI? Qual foi a sua observação? Aí depois que eu faço a minha observação, eu vou justificá-la. Por que eu tive essa interpretação? Um brasileiro do início do século XIX reagiria do mesmo modo? Por quê? E aí, então fica para vocês essa reflexão. Eu tenho aqui a minha imagem, ela automaticamente me traz uma sensação de quê? De angústia, de dor, de prisão. E aí você vem para o questionamento, tá certo? Sobre o autor, qual a contribuição de Jacques? O que ele traz aqui para a gente? Ele participou da expedição científica liderada pelo francês entre o ano de 1817 e 1821. A litografia, Castigo de Escravo, provavelmente foi feita por Arago quando a expedição parou no Rio de Janeiro. Então é mais para vocês terem uma ideia, né? Um conhecimento. Bom, e agora, falando em figuras de linguagem ligadas ao aspecto semântico. Quando eu trago essa ideia de aspecto semântico, o que você vai lembrar? Vamos ver. Será que nós já vimos? O que eu tenho aqui? Essa imagem, ela traz o quê? Fogo, gelo, água. Qual é a ideia que ela desperta? Assim, só para vocês acompanharem aqui junto comigo. Toda imagem, todo exemplo que vai ser colocado, ele vai te convidar a uma interpretação.
Tá certo? Ah, mas para que eu vou utilizar essas figuras de linguagem? Qual é o objetivo? Você vai florear, você pode, na verdade, harmonizar o que você vai escrever. Ah, eu quero colocar ali um exagero. Eu quero trabalhar contrários, quero trabalhar com o céu e com o inferno, por exemplo. Como que você vai trabalhar? Ah, o que é uma metáfora? O que é um eufemismo? Quando eu quero passar uma mensagem para alguém, mas é uma mensagem que vai impactar, eu quero suavizar a minha mensagem. Como é que eu chamo? Hã? Então lembra, para cada um item, cada um elemento vem com um conceito. Aí você pode pegar os exemplos e colocar. Ah, o exemplo de eufemismo. O eufemismo ele vem para quê? Para suavizar uma notícia que ela é impactante, uma notícia ruim. Como é que eu vou transmitir? Então vejam bem, são várias. Professora, eu preciso decorá-las? Não. À medida que você vai produzindo o seu texto, você vai encaixando cada uma em seu devido lugar. Tudo bem? Vamos voltar aqui para a tela. Olha só, falando aqui nas figuras de linguagem ligadas ao aspecto semântico, você já tem o exemplo, fogo. Mas o fogo é um contraste para a gente. Quando eu tenho aqui o gelo, isso é para você, isso é para aguçar a interpretação dos senhores, certo? Olha lá, a antítese, que é aquele jogo de ideias contrárias, lembram? Fogo, água, combinam? Digam aí. Quem vai dizer elas combinam? Então, tem aquele jogo de ideias contrárias, né? Então, eu vou lembrar bem da minha antítese. Figuras de linguagem. Vamos começar aqui pela metáfora. O que é uma metáfora, segundo ano? Quem lembra? Vamos ver. Quem vai lembrar quando você fala Maria é uma rosa? Lembra aí. A metáfora, ela trata-se de uma transferência de sentido da palavra para um âmbito semântico. Todas as vezes que eu utilizar o termo semântico, você vai lembrar de significados, tá certo? Que não lhe pertence, mas que mantém com o sentido de origem uma relação de semelhança. E aí você vai encontrando nos exemplos a seguir. Olha só. Que sendo vós, olha lá aparecendo aí, fortes manhã de um sol posto, Gregório de Matos. Flor da mocidade, flor da mocidade. Vai lá, seu banana, ela é uma gata, cata. Então percebam que à medida que você vai escrevendo, à medida que você vai produzindo, você pode trabalhar com essas figuras de linguagem, tá? E aí você marca aí a nossa primeira como a metáfora. Alegoria. Quem lembra aí na sala, quando nós falamos sobre alegoria? Metáfora já foi. Alegoria, pessoal, o que é? Lembraram aí? Quando que eu vou utilizar? É o uso retórico e que produz uma virtualização do real significado, não se atendo apenas ao sentido literal da obra, mas se aprofundando em outros sentidos também. Como que eu vou encontrar? Nas minhas leituras, você vai encontrando as rimas e vai encontrando as nossas figuras de linguagem. Ó, de longe, ó, tu vens cansada. Entra e sob este teto encontrarás carinho. Eu nunca fui amado e vivo tão sozinho. Vives sozinha sempre e nunca foste amada. A neve anda a branquear lividamente a estrada e a minha alcova tem a tepidez de um ninho. Entra, ao menos até que as curvas do caminho se banhem no esplendor nascente da alvorada. E amanhã, quando a luz do sol dourar, radiosa, essa estrada sem fim, deserta, imensa e nua, podes partir de novo, ó nômade formosa. Já não serei tão só, nem irás tão sozinha. Há de ficar comigo uma saudade tua, hás de levar contigo uma saudade minha.
Então, através da leitura, além da musicalidade, o que você percebeu? Lembrem que esse momento, esta aula aqui, pessoal, ela vai nos proporcionar essa leitura. E aí você vai identificando as figuras de linguagem, tá certo? Então apresentam uma sucessão de metáfora, o que dá um caráter alegórico ao seu texto, né, que nós acabamos de ler. E quando nós falamos em catacrese, quem lembra aí na sala? Perceberam que são nomes bonitos, né? Metáfora, alegoria e agora uma catacrese. Hã? Quem lembra aí na sala? Ah, eu quero 2 dentes de alho. Vamos lá. Às vezes, pessoal, acontece assim. Professora, quando que eu vou utilizar? Né? Eu preciso estudar, mas quando que eu vou utilizar isso aí? Percebam que no nosso dia a dia, quando eu falo 2 cabeças de alho, e aí? 2 cabeças de cebola? Ah, Maria quebrou ali o pé da cadeira. Então, o que é isso? O que eu chamo? É uma catacrese? O que você acha? Quando você vai dar ali um outro tom, você faz a leitura, você diz, mas você não imagina antes, né? Porque agora você já sabe. Essas figuras de linguagem nós utilizamos no nosso dia a dia, tá bom? Vamos voltar aqui para a tela. Então, falando da catacrese, toma-se de empréstimos um termo de outro campo semântico. Lembra que semântico está voltado para o significado do termo, certo? Que possua uma relação de semelhança com o objeto ou coisa a que se refere. Aqui nós temos: embarcaram no avião sem medo de serem revistados. Então, você lembra o que a palavra embarcar vai lembrar para você? Vamos ver aí na sala aqui. Ele fala assim, né? Embarcaram no avião sem medo de serem revistados. Então, embarcaram, automaticamente, o que vem a ideia? Barco. Não é assim? Embarcaram no barco. Ambos são meios de transporte. Então, a catacrese é uma metáfora desgastada. Tá bom? Então, marque aí. Mais uma para você. E aí, para as nossas produções, para nós identificarmos, pessoal, a prosopopeia. O que é uma prosopopeia? Esse nome tão bonito aí. É quando se dá uma característica humana ao ser inanimado ou irracional. Por exemplo, quem nunca disse aí na sala? As paredes têm ouvido, cuidado, hein? Isso quer dizer o quê? Quando eu utilizo esse termo, as paredes têm ouvidos. Fala baixo, né? Alguém pode escutar. Aqui nós temos assim, as paredes pareciam escutar as confissões. Então, prosopopeia, você precisa lembrar, é quando se dá uma característica humana, nossa, aquele ser inanimado, ok? Se você realmente quer tocar alguém, mande uma carta. Então, marque aí mais uma para você, a prosopopeia. E temos vários. Olha só o que a metonímia traz para a gente. Trata-se de uma substituição por uma implicação. Devolva o Neruda que você me tomou. Aí, vejam bem, nós vamos precisar falar um pouquinho sobre aquela questão da bagagem. Qual é a minha bagagem? Quando eu falo assim, vou ler Machado de Assis. E aí? A minha bagagem ela vai contar muito nesse momento, porque como é que eu vou fazer uma relação de um termo ao outro? Depende muito daquilo que eu conheço. O que eu já trago de conhecimento? Como é que eu posso fazer esse jogo aqui? Trabalhando metáfora, trabalhando prosopopeia, metonímia, percebem? Então, olha só, vocês precisam ter essa ideia. Uma aula vai sempre puxar a outra, e aí todo o conjunto vai ajudar na sua interpretação, tá bom? Percebam que vem o conceito, o exemplo, aquela leitura um pouco mais extensa que vocês podem fazer aí da sala também. É interessante que no momento que eu faço a leitura aqui, vocês podem acompanhar. E aí, durante essa leitura, você vai identificando onde é que está a figura de linguagem. Combinado? Vamos voltar aqui para a tela. Então, nós temos o autor pela obra. Devolva o Neruda
que você me tomou. Continente pelo conteúdo. No Natal, tomaremos 10 taças. Olha aí a presença da metonímia. Consequência pela causa. Vou suar minha camisa, meu irmão. O que isso quer dizer? O que está aqui por trás? O que está nas entrelinhas, né? Vou suar minha camisa, meu irmão. Concreto pelo abstrato. Tinha um coração de mãe. Quando você fala, tinha um coração de mãe, quer dizer o quê? Vamos ver, quem sabe aí. Quando você utiliza tinha um coração de mãe, tinha um coração enorme, concordam? É essa a expressão? Dá para a gente fazer essa ligação aqui? Lugar pelo produto. Tomamos um excelente porto. Lembra da bagagem? Porto. O que eu vou atribuir ao porto? Símbolo, pessoal, ocorre quando o nome de um ser ou coisa concreta assume um valor convencional, abstrato nas palavras do filósofo. Vejam bem, assim, a balança é o símbolo da justiça. Olha aí. O Evangelho e o Corão estão frente a frente no resultado das suas doutrinas. Professora, mas eu vou utilizar tudo de uma vez? Não, vai depender qual é o seu objetivo, certo? Se eu quero trabalhar utilizando mais as minhas metáforas, não tem problema. Durante a leitura, o que você vai identificar? Vai ficar bacana quando nós formos identificar, pessoal, isso aqui na atividade, tá bom? Mais um nome bonito aqui, as perífrases, né? O que é uma perífrase, segundo ano? Quem sabe aí na sala? Vai tratar de uma substituição de um nome, o ser, por um de seus atributos ou por um fato que o consagrou. O mestre nos ensinou. Quem já ouviu a passagem? Né? Então, nós temos aqui o mestre ligado a quem? A Cristo. Então, a perífrase, você pode marcar aí o conceito. Trata-se da substituição de um nome por um de seus atributos que assim ficou consagrado. Mas nós também temos, pessoal, o eufemismo. Olha só. E o eufemismo, ele é sempre muito utilizado. Como assim? Vejam, eu falei no início da aula, quando eu não quero dar aquela notícia assim, impactante, né? Ah, eu tenho um animal, um bicho de estimação, aí eu chego da escola, o que aconteceu? Ele já não estava muito bem, morreu. Eu vou chegar assim, olha, o seu animal... Não, você vai suavizar. Sem querer, talvez sem ter esse conhecimento, mas agora você já tem, você já sabe, causar menos impacto. Você utiliza o eufemismo. É aquela notícia estarrecedora, mas eu vou suavizar. Às vezes a gente não consegue, né, pessoal? Mas essa é a ideia do eufemismo, ok? Vamos voltar aqui para a tela. E aí o eufemismo, ele traz ainda. É utilizada com a finalidade de quê? De suavizar uma mensagem, a fim de torná-la mais agradável ou menos ofensiva. A pessoa vai com calma. Trata-se de um produto para homens calvos. Olha aqui o exemplo. Se você coloca assim, trata-se de um produto para homens carecas. A mensagem é a mesma, mas se eu posso aqui, né, gente? A mensagem fica mais agradável, suave. Olha, trata-se de um produto para homens calvos. Marque aí. Litótis é a negação do contrário, é nada inteligente, muitas vezes utilizado também, só que você acaba não se dando conta. Quando você vai utilizar, você acaba falando, olha, ele é nada inteligente. Então, nada de inteligente, é claro, né, pessoal, que ninguém vai falar isso. Você está querendo dizer o quê? Burrice, não sabe, desconhece? E a antítese que apareceu no início da aula? Quem fala aí pra gente? Vamos lá. Quando é que eu vou utilizar uma antítese? Quando ela aparece? Qual a ideia dela? Então, aqui, a antítese ocorre quando temos uma oposição de palavras ou ideias. Esse ficou bem marcado para vocês, né? Eles mandam
e vós servis. Eles dormem e vós velais, eles descansam e vós trabalhais. Então, aqui, à medida que eu faço a minha leitura, eu vou encontrando a minha antítese, relacionando o exemplo ao conceito. Eu faço a leitura e vejo que a antítese ela vai ocorrer quando temos uma oposição de palavras ou ideias. O que mais nós temos aqui? E quando nós falamos em paradoxo? Quem lembra aí na sala? Falar em paradoxo, você vai lembrar de quê? Qual é a ideia? O que traz para a gente? O paradoxo, pessoal, ele trata-se de uma ideia, contradição nas ideias, na verdade. O paradoxo, ele agrupa significados que se excluem mutuamente. Que o amor seja infinito enquanto dure. Como assim? Né? Eu falo de amor aqui, que seja infinito enquanto dure. Tá? Então, aqui eu tenho a presença de um paradoxo. Não é para confundir com a antítese, né? Feliz segunda-feira. Na sequência, você faz a interpretação. Será que o Garfield está feliz? Hã? Como é que ele está ali? Entediado, triste, cansado? Aí chega a mensagem para ele, né? Feliz segunda-feira. Aí a mãe de todos os oxímoros. Olha só, para você conseguir a interpretação, vem a tua bagagem. O que é que eu vou lembrar dessa figura? E a sinestesia? Quem lembra aí na sala? Falamos de eufemismo, já falamos de metáfora, nomes bem bonitos para vocês guardarem. A sinestesia, segundo ano, que também é uma figura de linguagem, ela ocorre quando o enunciador coloca duas ou mais sensações diferentes lado a lado. Então aqui eu tenho assim: avista-se o grito das araras. Quais são os sentidos que eu encontro aqui? Avista-se o campo visual, o grito das araras, olha aqui o auditivo. Isso aqui marcando a nossa sinestesia, que ocorre quando quem fala, quem faz o enunciador, ele coloca duas ou mais sensações diferentes lado a lado, certo? Tem cheiro, a luz, amanhã nasce. Cheiro olfativo, luz visual. Até aí, tudo bem para vocês? Bom, vocês vão colocando, lembra bem. Ai, professora, mas são muitos exemplos. São, mas você pode ir com calma, porque nós vamos praticar também. E quando, pessoal, eu falo em hipérbole, o que você lembra da hipérbole? Vamos ver. Vocês conhecem alguém que é extremamente exagerado, né? Tá sempre aumentando, tá sempre colocando assim, aquilo é assim, ele transforma num assim. Hã? O que eu tô falando quando eu falo de hipérbole? Quem sabe aí na sala, já pegaram? Pois é, o exagero. Tudo que é muito exagerado. Eu sempre trago aquele exemplo assim: te trago 1000 rosas roubadas. Vocês já pensaram? Olha o exagero. O que tem por trás dessa minha mensagem, né? Te trago 1000 rosas roubadas, que é uma música, né? Então a gente vai aqui encontrando também, não só na escrita, mas nas músicas também. Vamos voltar para a tela. Falando aqui da nossa hipérbole, que é uma figura de linguagem que, o que ela vai fazer? Ela engrandece ou diminui exageradamente os fatos. Já falei 1 milhão de vezes que não quero que você faça isso, meu filho. Isso aqui, pessoal, é muito utilizado em casa, né? Entre os amigos, a presença da hipérbole, que é o exagero. E a ironia? Quando nós falamos em ironia, ocorre quando o enunciado, o que está escrito, nega a enunciação e intenção do autor. Você também vai lembrar que existem muitas pessoas, quem conhece aí na sala, as pessoas irônicas, elas querem dizer uma coisa e na verdade falam de outro jeito,
utilizando aqui a ironia. Olha aqui. Que bonito, hein? Que cena mais linda! Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Será que eu tenho aqui a presença da ironia? Hã? Quem lembra aqui desta letra, a letra de uma música, né? Então, a ironia, você quer dizer uma coisa, mas você se torna um ser irônico. Você fala... Vamos praticar? Vamos começar? Aqui eu tenho assim... O céu ia envolvendo-a até comunicar-lhe a sensação do azul, acariciando-a como um esposo, deixando-lhe o odor e a delícia da tarde. Olha, se eu não compreendi, eu posso fazer a leitura mais uma vez, tá? Porque aqui vem, explique o efeito sinestésico. Quando eu falo em sinestésico, eu vou lembrar de quê? Nós acabamos de ver, lembra da sinestesia. Você vai lembrar dos sentidos. Faça a leitura mais uma vez. Vamos fazer juntos? Olha lá. O céu ia envolvendo-a até comunicar-lhe a sensação do azul, acariciando-a como um esposo, deixando-lhe o odor e a delícia da tarde. Então, quando eu falo em sinestesia, trabalhando aqui a minha leitura, o que eu encontrei? Vamos ver, 1 minuto para vocês aí. Acharam? E aí ele fala assim, explique o sentido sinestésico no texto. Então, o autor ele emprega diferentes sensações. Azul, o céu ia envolvendo-a até comunicar-lhe a sensação do azul na visão. Acariciando, olha lá o tato. Quando falamos em odor, você vai lembrar de quê? Vamos lá? Então você precisa compreender essa questão da sinestesia dentro dos sentidos, tá? O céu ia envolvendo-a até comunicar-lhe a sensação do azul, visão, acariciando-a como um esposo, deixando-lhe o odor e a delícia da tarde. Então, olfato, visão, tato, você vai lembrando das sensações. Aqui nós temos, leia o excerto a seguir. Aquele que a salvar o mundo veio. Camões empregou uma figura denominada perífrase e explique o seu significado e a relação semântica envolvida. Pessoal, olha só, sempre vou falar toda a aula para vocês. Quando nós falarmos em semântica, eu vou lembrar de significado, tá certo? Então, aquele que a salvar o mundo veio. O que você vai encontrar aí? Vamos ver. Camões empregou uma figura denominada perífrase, né? Então, aqui eu tenho o texto faz alusão a Cristo. Coloca-se a qualidade pela qual o ser é conhecido. Olha, Salvador no lugar do ser Cristo. Tranquilo até aqui? Muita informação para vocês. Mas nós vamos continuar praticando. É bom quando você ouve, acompanha o conceito, o exemplo, mas quando você pratica também. E aí vem aquela leitura do nosso combinado. Juntos. Aqui eu tenho, leia o texto abaixo. Meu ser que voava nas luzes da festa. Vamos lá, turma toda. Qual pássaro bravo que os ares agita? Eu vi de repente cativo, submisso, rolar prisioneiro, num laço de fita, na selva sombria de tuas madeixas, nos negros cabelos da moça bonita. Fingindo a serpente que enlaça a folhagem, formoso enroscava-se o laço de fita. Eu vou lá tranquilamente, faço a minha leitura e venho para o comando, hein? Nesse fragmento do poema de Castro Alves, nós vamos estudar Castro Alves, tá? Poeta romântico brasileiro, é possível apontar uma metonímia. Lembra aí da metonímia? Lembraram? Em qual alternativa eu vou encontrar? E eu posso fazer uma segunda leitura, tá, pessoal?
Posso voltar aqui, não tem problema. Posso ir numerando. 1, 2, 3 até o final. No verso 1, no verso 3, no verso 5, no verso 7 ou no verso 9. O uso da metonímia. O que vocês identificaram aí? Vamos ver? A, B, C, D ou E? Olha lá. Verso 5, a expressão laço de fita, uma metonímia ou uma sinédota, que você pode encontrar de outra forma também, já que indica o quê? A substituição da parte pelo todo. Então vejam que é importante nós conhecermos as figuras, porque durante a leitura você vai apontar, fica fácil para você. A próxima, quando à noite o silêncio habita as matas, a sepultura fala sós com Deus. Então, olha bem, a sepultura fala sós com Deus. Prende-se a voz à boca das cascatas e as asas de ouro aos astros lá nos céus. Fiz a minha leitura, a frase e a expressão destacadas, então aqui ela já está destacada. É importante você acompanhar qual é o comando. A frase e a expressão destacadas são exemplos respectivamente de quê? Na letra A eu tenho paradoxo e catacrese, pleonasmo e metonímia. Na C, pleonasmo e eufemismo, D, prosopopeia e catacrese, ou a letra E, segundo ano. Aqui eu tenho prosopopeia e eufemismo. O que vocês acharam aí? A sepultura fala sós com Deus. A, B, C, D ou E? Olha lá, nós temos aqui no nosso gabarito a letra D. A prosopopeia e a catacrese. A sepultura fala? Eu estou colocando aqui uma ação humana, não é assim? Uma ação nossa, um ser inanimado. Olha, a sepultura fala sós com Deus. Então, eu preciso observar que o meu comando diz: a frase e a expressão destacadas são exemplos, respectivamente, de. Uma eu já mato, que é a prosopopeia, não é assim? Aí, o outro destaque eu tenho assim: a boca das cascatas. Lembra que o eufemismo é quando você quer suavizar uma informação, e não é o caso. Então, nós ficamos com a letra D, de dado. Como é que foi o nosso Vamos Praticar? Tudo certo? Gostaram? Esse é o momento, pessoal, que vocês vão, de fato, colocar a mão na massa, né? Eu já sei o meu conceito, a professora já explicou, já deu exemplo, agora eu vou praticar. Quando aqui diz, olha, tá bem aqui, a sepultura fala, aí eu preciso lembrar, opa, aqui eu tenho uma figura de linguagem. Qual é? Compreenderam? Esse é o interessante, é você observar, mas quando chegar a sua vez, você pode fazer individualmente, pode fazer em dupla, pode fazer a turma toda, não tem problema, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho eu volto com a nossa revisão, ok? Até já, tchau!